Boa noite! Ei! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Eu não sei se ele está tendo dificuldade para entrar. Eu estava com dificuldade para entrar. É? Tava. Não entrava de jeito nenhum aqui. O que será, hein? Sei não, Paulinha. Deixa eu Paulinha, ver. professora Paula, né? Agora tem que chamar de professora Paula. Eu esqueço essas formalidades. Nós ainda estamos sozinhas, então, né? Ah, então, peraí, que o trem vai rodar tudo agora. Porque eu tô tentando conectar aqui. Menina, que eu comprei um tripézinho. Aí fui tirar o trem aqui para ajeitar, o trem que soltou. Pensa na pessoa destrambelhada. Eu tô doida para comprar um tripé, que é uma bolinha e tem uma luz. Você já viu? Sei, já. Não, eu comprei um que é para viajar, para levar para nossa viagem, que tem um controle para você tirar foto, que você aperta de longe, assim, para tirar foto das amigas. Pois é, comprei, minha filha, mas o trem não... Acho que eu acabei de quebrar ele. O Fernando, né, que é o nosso avaliado agora. Que é o nosso avaliado. Eu tô tentando... Eu mandei o link aqui no WhatsApp. É, né? É. Tem outros, né? Eu vi lá, tem outros trabalhos. Será que o povo está acompanhando o horário? É, tem outros, não? Não. Agora, acho que hoje não. Só se for com outro professor. Hã? Ah, tá. Como é que é isso? Cada professor pega um aluno? É, lá não é igual né, lá na outra, que tem o professor de TCC. Ah, tá. Entendeu? Lá, eles vão atrás dos professores. Entendi. Entendeu? Bacana, né? É mais você acaba assim. indo por afinidade, o tema é muito constitucional também, né, Paula? Pois é. Então... você tem que segurar o celular. Pelo computador não entrou. Pô. Eu tô igual a... que povo que não sabe mexer. Aí, acho que agora deu. Deu, tá ótimo. Tá me ouvindo? Muito bem. Sua voz tá baixa. Minha voz tá baixa? Peraí. A voz tá baixa. Ixi. Ah, tá, ele respondeu. Ele vai conectar com dois... Agora sumiu totalmente sua voz. Peraí. E agora? Como será, Paula? Ele vai fazer a apresentação e depois é igual TCC normal? Depois eu faço os comentários e você... Coisa assim. Né? Então ele vai apresentar primeiro. Vai. Tá. Ele vai apresentar primeiro. Tá baixo ainda, Neidinha? A sua voz tá super baixinha. Gente, o que será isso? Como é que é? Tia Paula. Oi, tia. Oiê! É trabalho de faculdade. Tudo bem, meu amor? Trabalho de faculdade. Aqui, posso tomar banho, então? Tá bom. Não, vai estar trabalhando. Pensei que a gente tinha começado. Tem mais alguém, Paulinha, ó. É ele. 3 pessoas. É porque ele vai entrar, ele falou que vai entrar por 2 dispositivos, porque ele tem áudio num e vídeo no outro. Seu som tá muito Você tá baixo. me ouvindo, Fernando? Boa noite. Estou ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Sim, conseguimos te ouvir. Só um minuto que eu estou abrindo pelo notebook para dar vídeo. Tá joia. A minha voz, você tá me ouvindo? Tô sim. Tá muito baixa? Não, tá ótima. Tá? Tá. Vamos ver se melhora a sua voz. Vamos ver se melhora. Melhorou. Problemas da tecnologia, né, Fernando?
Hoje em dia está difícil. Fomos obrigados a nos adaptar, né? Então, tudo bem com você? Eu vou ótimo, e vocês? Tudo, graças a Deus. Desculpa aí, eu não vi sua mensagem mais cedo, né? Mas já estava tudo esquematizado para as 19h15, tá? Sem problemas. Tá, joia. Você já está pronto para nós começarmos? Tô sim. Então, ótimo. Então, eu vou abrir os trabalhos de hoje. Hoje é 8 de julho de 2021. Estamos aqui reunidos, eu, professora Paula Cesarino, nossa grande convidada, professora Neide Duarte Rolim. Muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. E nosso avaliando, né, o aluno Fernando. Hoje nós vamos abrir o trabalho de defesa de banca, de TCC, e eu, Paula Cesarino, como professora orientadora, e a professora Neide Duarte, como convidada para participar. Fernando, seja bem-vindo. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, viu? É sempre muito gratificante a entrega de um trabalho de TCC, tá? Então, se sinta bem acolhido e satisfeito por ter feito essa entrega, tá? Professora Neide, obrigada pela sua presença. Você tem algo a falar? Quero só agradecer pelo convite, professora Paula. Já agradecer o Fernando, né, por me permitir participar dessa apresentação. Com certeza o mundo acadêmico vai ganhar muito com este trabalho dele. Com certeza. Então, Fernando, nós vamos abrir a palavra, vou passar a palavra para você, tá? Para você expor seu trabalho, todos os detalhes, o problema que você achou, as soluções possíveis, tá? Então, a palavra é sua, por favor, sinta-se à vontade. Primeiramente, boa noite à professora Paula Cesarino, obrigado, eu agradeço pela orientação que me deu, pois me auxiliou muito bem. E a professora Neide, muito obrigado por estar me avaliando nesse TCC hoje, por ter aceitado o convite de assistir a defesa e avaliar. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria primeiro de falar um pouco sobre o método que eu usei para estar desenvolvendo esse trabalho, que eu tentei usar um método que eu conseguisse escrever e expor esse TCC, e até pessoas leigas, que não conhecem nada de direito, conseguissem entender o ponto de vista e olhar um pouco acerca da legalidade. Meu tema é sobre a flexibilização dos direitos fundamentais durante a quarentena, principalmente os de ir e vir. Então, eu tentei fazer ele desse modo, de forma que sempre que eu escrevia algo que eu achava que estava finalizado e mandava para a professora, eu chamava alguém que não entende nada do direito e pedia para ler e perguntar sobre. E antes de estar entrando na apresentação também, eu gostaria de falar que esse TCC em si, ele não tem cunho nenhum político, porque, olhando alguns leigos, muitas pessoas me questionaram acerca de política e outros, e esse TCC não tem nada sobre. Agora, adentrando o tema. Meu tema fala sobre flexibilização dos direitos fundamentais durante a quarentena. Acho que não é segredo para ninguém que em 2020 a OMS decretou pandemia mundial devido ao Covid, que vem matando milhões e milhões de pessoas. No início da quarentena ali foi lançado um estudo por Harvard e por algumas universidades alemãs de renome, na qual a própria chanceler alemã usou dos dados, que tinha uma perspectiva de contágio de cerca de 40% a 70% da população. Quem olha assim até pensa, 40% a 70% talvez é um número grande, mas não tem noção do quanto seja. E fazendo essas contas rápidas, dá cerca de 4 a 5 bilhões de pessoas contaminadas, o que é muita gente. E olhando os números por cima, matou milhares. No Brasil,
não precisa nem se falar, tá dando o que tá dando. E acontece que, por conta dessa quarentena, ali no início de 2020, mais exatamente em fevereiro, foi feito um decreto federal acerca de algumas medidas que poderiam ser tomadas para evitar o contágio. Pois já estava, água, como popularmente já disse, já estava batendo a bunda. Já estava chegando aqui números muito grandes de contágio. Então, o governo, tentando isolar um pouco a população, lançou esse decreto, dando uma certa autonomia aos municípios e aos estados que legislassem sobre. Porém, esse decreto trazia em si quais medidas poderiam ser tomadas, e vale destacar duas delas, que é o isolamento e a quarentena. E o próprio decreto definiu o que seria isolamento e quarentena. Isolamento ele define como eu pegar todos os doentes contaminados ou com suspeita de contágio e isolarem eles por tempo determinado. Claro, respeitando seus direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, de uma forma que eu isolasse, mas conseguisse manter eles isolados. E a quarentena, que era eu afastar da sociedade pessoas com suspeita de contágio de outras pessoas. Ou seja, você não está contaminado e não tem suspeita, mas se você estiver na sociedade, você anda com alguém que está contaminado, então pode ser que você contagie. Então, essas pessoas eram colocadas em quarentena. Uma sempre ligada à outra. Você isolava alguém doente ou com suspeita e deixava essa pessoa em quarentena. E esse próprio decreto trouxe no artigo 3º, se não me engano, parágrafo 2º, que, apesar de dar toda essa liberdade aos municípios, aos estados, para fazer da forma que achasse melhor, eles deveriam respeitar os direitos e garantias fundamentais de acordo com a OMS. Dado esse decreto, passou cerca de um mês, esse decreto é de fevereiro, e não tinha sido tomado nenhuma previdência por muitos dos estados e municípios, estava deixando rolar. Até que ali para, se não me engano, foi 20 de março, saiu eu não me lembro, um decreto federal decretando calamidade pública. Junto com esse decreto, diversos estados e municípios começaram a lançar seus decretos. Eu vou destacar o de Contagem porque é o que a gente vive, é o que a gente está ciente e pode aprofundar um pouco mais sobre. Que a primeira delas proibia ali o funcionamento de bares, de baladas, de festas, de shows, de eventos em praças públicas. Era muito superficial ainda, proibia o básico do básico. Shoppings, comércios ainda estavam sendo mantidos abertos. Só que, de início, já teve uma crítica enorme por estar fechando algumas coisas e permitindo outras, tipo, você fecha o bar, mas permite o supermercado. Então, estava tendo uma crítica enorme sobre. E, a fim de sanar essa crítica, ou de tentar agradar todo mundo, o que a prefeitura, o que o município fez? Trouxe uma medida que abordava todos, não só supermercados, tudo. Tentou fazer um decreto municipal mais amplo, que abordasse todos os temas previstos. Porém, esse decreto, no ponto de vista de muitos, foi um pouco mais rigoroso, no qual fechou literalmente tudo. Aí, nisso, ele veio proibindo também veio proibindo a presença em praças públicas, reuniões públicas, visitas a parentes, reuniões de qualquer finalidade dentro de casas que não tinha no máximo, podia no máximo 10 pessoas. Ou seja, se sua família tem 6 pessoas, você recebeu uma visita de algum parente do interior, ou alguém veio fazer tratamento, precisa ficar na sua casa, se passar do número de 10 pessoas, não era permitido. O que gerou um atrito muito grande entre população e prefeitura, que foi que começaram a surgir as discussões sobre os direitos fundamentais, sobre a possibilidade, sobre a legalidade desses decretos. E vale ressaltar um processo, não teve números, mas de Contagem que eu tenho conhecimento, que é o dos shoppings, que veio um decreto um pouco mais para frente permitindo o funcionamento de igrejas e salões de beleza. E foi ajuizada uma ação civil pública para que voltasse o funcionamento dos shoppings. E nisso, corrigindo, teve um decreto que permitiu o funcionamento parcial dos shoppings.
dos shoppings, que era o caso os salões dentro de shopping, supermercados, entre outros. E teve uma ação civil pública por meio do Ministério Público, veio fechando isso, no qual teve uma liminar que definiu que fosse fechado. E esse é o caso que mais teve repercussão em Contagem, no qual os shoppings abriram cerca de 2 dias e veio uma liminar e mandou fechar tudo. Com isso, foi seguindo a gente se adaptando àquela vida de, eu não posso mais frequentar uma praça pública, não posso fazer uma caminhada, vou me adaptando. E veio a onda vermelha, a onda roxa, na qual, não satisfeito com todo o cerceamento ali para prevenir a doença, que eles fizeram, não, agora já que não está funcionando, só proibir os ambientes públicos, deixar só o essencial funcionando, eu também vou proibir as pessoas de circularem na rua a partir de determinado período. Eu estou tocando só nos pontos principais, que é onde esse trabalho vai entrar, que foi a proibição de andar nas ruas entre 8 da noite e 5 da manhã, na qual você até podia estar circulando, mas você tinha que comprovar o motivo. Tem as exceções na lei, que eram trabalho, assistência médica, assistência familiar, desde que comprovada. Ou seja, isso se tornou algo meio... Teve muitos casos, que foi algo que, tipo, você está andando na rua, um familiar te ligou, olha, você pode vir aqui me ajudar? Estou com problema de saúde. Você era parado numa blitz, por que você está saindo? Você tem que me provar. E muitas vezes, muitos casos que chega uma hora ou outra, acaba chegando em você ou algum conhecido seu, não tinha como comprovar. E acaba que esses decretos estavam prevendo multas, ou seja, você estava sendo penalizado por exercer um direito fundamental seu. E analisando isso de um ponto mais jurídico, eu diria, vieram diversas ações, destacando várias fora do Estado, e dentro do Estado até que teve poucas. Teve uma que eu vou ressaltar mais para frente do trabalho. Acho que a mais, que foi destacado mais excesso por parte do Estado, foi a de São Paulo, na qual haviam duas moradoras andando na orla da praia, de máscara na época, e chegou a polícia, vocês não podem ficar, elas, não, a gente está indo, a gente só está andando aqui, a gente está indo para casa, mas a gente está indo pela orla, e elas foram encaminhadas para a delegacia. Com esse caso indo à tona, começou a surgir inúmeras denúncias de excesso, na qual a pessoa está voltando de casa do serviço para casa, está indo para o serviço, ou precisa se deslocar para a casa de alguém, às vezes para prestar até uma assistência, e essas pessoas estavam sendo multadas. Vale destacar também que em São Paulo, que teve inúmeros excessos, o governo de São Paulo fez um acordo com as companhias celulares, que as companhias celulares estavam disponibilizando a geolocalização da pessoa, sem a permissão da população, para que ele tivesse ciência de se os decretos municipais estavam sendo cumpridos ou não. E quanto menos cumpridos, eles estavam deixando mais rigoroso. Ou seja, hoje eu vou proibir bar. Se eu ver que ainda estão aglomerando com a sua localização sem você me permitir, aí eu vou começar a fechar praça, aí eu vou começar a fechar rua, e o decreto federal, apesar de não estar tanto nesse sentido, ele deu essa liberdade aos municípios, que é a crítica que vem sendo feita nesse trabalho. E olhando um pouco o caso concreto, eu procurei saber sobre o que a doutrina falava, o que é difícil, porque é um caso muito recente, é um assunto muito recente, é um tema muito recente. Então, a maioria da doutrina você via falando são artigos de internet que pegavam entendimentos sobre direitos e garantias fundamentais e tentavam aplicar. Poucos doutrinadores tentando entrar no assunto, que procurando ali deu para achar duas vertentes. Que a primeira corrente fala do seguinte, que é um termo que eu não tinha visto até então no direito, que era legalidade excepcional. Que eles tratavam que, por se tratar de calamidade pública, e por um tema que não podia ser abordado, por exemplo, no estado de defesa ou estado de sítio, o Estado tinha uma legalidade ali que ele não teria em nenhum outro momento. Ou seja, ele poderia
cercear seus direitos fundamentais, porque era um caso muito excepcional. Porém, essa própria corrente analisa o próprio Brasil em si e compara. Ele fala que o Estado tem essa legalidade excepcional. Porém, para ele te cercear um direito, por exemplo, de ir e vir, ou de livre iniciativa ou de reunião, ele tem que te fornecer meios necessários para que você consiga ter essa restrição e não afetar o seu dia a dia, ou não afetar sua pessoa economicamente, financeira, saúde, de qualquer forma. Ou seja, para eles, o Estado pode cercear, nesses casos excepcionais, que é o Covid, como não tinha nada previsto, porque é meio difícil prever, eu posso te cercear. Porém, eu tenho que te garantir que você não vai ser afetado de forma nenhuma. Que foi uma tentativa que eles usam até o auxílio emergencial como exemplo disso. Fala, olha, o auxílio emergencial, o Estado tentou prestar esse auxílio para te manter em casa, porém, a gente sabe que não foi lá muito produtivo, muito efetivo, no caso. A outra corrente, ela já é totalmente contrária. O Estado, apesar de ser calamidade pública, ele traz à tona o que seria a calamidade pública. Que ele fala, o estado de emergência vem para tentar evitar algum dano, algum desastre natural. Ou alguma, sei lá, guerra civil, algum dano que o Estado venha a sofrer, um dano substancial. Não seja substancial, um dano bastante relevante. Porém, quando o estado de emergência falha, sobra a calamidade pública. Ela vem para suprir. E a calamidade pública, em todos os dispositivos que você encontrar referência a ela, como, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de licitações e a lei eleitoral, ela só tem uma finalidade. Não abrir, mas dar maior liberdade para os gastos públicos a fim de reparar o dano. Ou seja, a calamidade pública não tem, como pode ser, não tem ligação nenhuma com os direitos fundamentais, com os direitos e garantias fundamentais. Ela simplesmente existe para, olha, você sofreu um dano ali no estado de emergência, estado de sítio, a calamidade pública só vai te permitir recuperar. Ou seja, se deu um terremoto, esse prédio caiu e não teve o que fazer, a calamidade pública vai vir para te permitir ir além dos gastos legais para reaver o dano que você sofreu. E olhando por esse ponto, essa segunda corrente traz que, apesar de ser um caso excepcional, o correto seria, já que você quer cercear alguns direitos e garantias fundamentais, olhar por meio da Constituição, ou seja, estado de sítio e estado de emergência, que é o quais são as únicas hipóteses que você pode cercear, tanto o direito de ir e vir, quanto o direito de reunião, que são os principais pontos aqui. E eles trazem que o decreto federal em si, ele está obedecendo, ele está andando ali conciliado com a Constituição, porque em momento algum ele traz que você vai cercear o direito de ir e vir, pelo contrário, ele traz que esses direitos têm que ser defendidos, têm que ser observados, não podem ser desrespeitados. É claro que em caso de contágio ali, você pode cercear alguns desses direitos, mas aí também entraria na esfera penal, na qual se você não respeitar ali, você está respondendo a alguns crimes, eu não vou lembrar eles qual, apesar de ter lido sobre, mas que você está trazendo o risco de contágio da população, risco de pandemia, isso é crime, ou seja, o decreto federal está certinho, está andando consoante com a Constituição. Porém, tem um erro nele, segundo essa corrente, que é, eu dou liberdade para os municípios legislarem como quiserem, os estados legislarem como quiserem, e o governo, a União, não vai olhar sobre o Senado, nada. Ou seja, você está aí, sua cidade, você é prefeito, você decide como quiser, a Câmara da sua cidade decide como quiser, a gente aqui não vai conseguir olhar, porque se for olhar quantos municípios fizeram decretos em março de 2020,
são todos do Brasil, então não teria como olhar. O problema é que muitos, 99%, foram excessivos. E para essa segunda corrente é o seguinte, o Estado não, os municípios e os estados deveriam seguir consoantes ao decreto federal. Ou seja, o decreto federal te dá as iniciativas que você pode tomar para prevenir o contágio. Ou seja, se tem doentes, você isola. Se tem risco de doença, você isola, você deixa em quarentena. Agora, se a pessoa não tem risco, o máximo que eu te permito é obrigar ela a usar máscara, a tomar os cuidados, pois tem essas previsões no decreto federal. E com isso, surgiram inúmeras ações no Poder Judiciário. E muitas delas, muitas não, todas, era decidido de um jeito aqui, e amanhã era decidido de outro, e não teve um ponto pacífico nisso. No qual você tem decisões ali, por exemplo, acho que é, se não me engano, do Paraná, no qual proibiu uma cidade de ter lockdown, pois iria ferir o direito de via livre iniciativa e o direito de reunião, e não tinham essas previsões na Constituição, e outras no contrário, que é como a de contagem. Não, eu não vou deixar funcionar. E olhando um pouco por trás dos panos ali, essa de contagem eu tive acesso. Eu tive, não acesso a ela, mas eu tive contato com quem teve acesso a ela e acabou influenciando ali na decisão. E não era uma decisão baseada totalmente no direito. Eram sempre decisões baseadas no achismo, na política. Tanto que um caso que teve uma repercussão na mídia enorme foi o caso das eleições, que quando se aproximou das eleições foram tudo proibido, tudo permitido. E assim passou a época das eleições, tudo fechado de novo, que foi aquela crítica, olha, já que está errado e a gente vai ter que respeitar, então vamos fazer direito, vamos fechar tudo, vamos fechar o que tem de fechar, claro, porque tem muita coisa que não precisava estar fechado, e vamos todo mundo obedecer. E nisso vem a segunda corrente falando, olha, está totalmente errado, está totalmente incorreto esse ponto de vista da primeira corrente, pois legalidade excepcional, você dá uma liberdade para o Estado sem precedentes. Ou seja, se eu decretei calamidade pública, eu posso alegar legalidade excepcional e posso fazer o que eu bem entender, que é esse o ponto desse trabalho. Ou seja, para essa segunda corrente, a supremacia do interesse público no privado pode acontecer, claro, mas ela não deve interferir nos direitos e garantias fundamentais, como ir e vir, dignidade, privacidade, que foi o que aconteceu. Ou seja, concluindo aqui o raciocínio, você vai ter diversos entendimentos. Porém, olhando do ponto de vista legal, não tem como eu trazer que, por exemplo, o decreto que decretou Onda Roxa, que teve o toque de recolher, seria legal. Não é legal. A Constituição não prevê a calamidade pública como eu podendo cercear o direito de ir e vir. Não tem como. Porém, essa própria corrente, eu acho que seria a mais correta também, traz também a solução. Você tem duas soluções no caso. Uma, você percebe que a calamidade pública não te permite alterar os direitos e garantias fundamentais. Então, você respeita o decreto federal, isola os doentes, isola os contaminados, ou os que têm risco de contágio ou dúvida, ou suspeitos, e deixa eles em quarentena. Ou o segundo ponto, que é um pouco mais extremo e acho que não caberia nesse caso por causa do curto período de tempo que você teve entre ali. Pandemia, decreto, estourou milhões de infectados. Que é você pegar a calamidade pública, que tem referências a ela inúmeros dispositivos legais, Constituição, Código Civil, e regular. Por quê?
eu faço explicando um pouco o pessoal leigo sobre, eu fui explicar para algumas pessoas e eu usei como referência a periculosidade no direito trabalhista. Você tem referências, você tem valores, você tem o que é, mas você não tem definição. Eu falo que a calamidade pública é meio que a periculosidade da Constituição, porque você está ali, tem referência, ó, em caso de calamidade pública, pode isso o quê? O que é calamidade pública? Como definir o que é calamidade pública? É a mesma coisa a periculosidade. Ah, tem periculosidade na CLT, mas o que é? Qual a definição? Então, essa segunda solução seria você regular o que é calamidade pública, trazer ela constitucionalmente se for necessário, mas aí traria como pode dizer, não burocracia, mas o andamento ali não daria tempo. Não teria como você regular ela de forma legal, trazendo a Constituição de forma legal, que a gente sabe que não é simplesmente eu quero, eu coloco. Então, a princípio seria, e nisso ele traz um consenso geral, tá? Se eles querem, se o presidente quer, o presidente não, se o decreto federal quer dar essa liberdade para os estados e municípios, passa da forma legal. Decreto estado de sítio ou de emergência, porque é um caso excepcional. Você decretando estado de emergência, a Constituição te permite você flexibilizar alguns direitos. É constitucional. E por ser um caso excepcional que não tem como se prever, é simples. A Constituição me permite, você não precisa flexibilizar rigorosamente como é no estado de sítio ou de emergência. Você pode flexibilizar sendo um pouco mais, deixando um pouco mais livre. Pode ser um pouco mais brando na flexibilização. E a solução traga desse trabalho não seria a ideal, mas seria essa. O quê? Para evitar esses excessos, essas irregularidades, a falta de legalidade que está ocorrendo hoje em dia, respeitando, é claro, que independente da minha opinião, da opinião de qualquer pessoa, se tem que fechar, se tem que isolar ou não, eu acho que a gente deveria fazer o que a gente está aqui para fazer, que é olhar a legalidade. Então, já que a Câmara Municipal está ali para fazer nossas leis, ela deveria observar a legalidade, ou seja, eu faço um decreto municipal respeitando, porque esse decreto foi excessivo. Muitas pessoas concordam que tem que isolar devido à quarentena. Mas se for olhar do ponto de vista de inúmeras pessoas, foi excessivo. Porque é algo que não tem como. Eu te proibi de andar na rua a partir das 8 horas da noite. Poxa, se isso não é o cerceamento do direito de ir e vir, não tem mais definição do que seja. Então, faltou para as câmaras um pouco de observar que, apesar delas terem o poder, elas não souberam lidar com esse poder. Elas tiveram o poder de legislar sobre direitos e garantias fundamentais, ou seja, elas não observaram o básico, que seria: vou me adaptar ao decreto federal, à Constituição, vou respeitar os direitos e garantias fundamentais e tomar as medidas apenas que me são permitidas. O excesso, mais um exemplo que eu acho que foi o extremo, por exemplo, é o caso de proibir a utilização integral da margem ali da Várzea das Flores, conhecida. Que, sim, infelizmente é um ponto de festas e tudo, e que realmente deve ser evitado. Mas também mas essa proibição incidiu principalmente nos trabalhadores. Tem bastante pessoas carentes ali ao redor. E tendo acesso lá perto, estive lá perto algumas vezes, e você conhecia pessoas que dependiam da lagoa para ter uma carne em casa, para o seu sustento. Você via que as pessoas, às vezes, não tinham que almoçava assim, arroz, feijão básico do básico, porque às vezes vivia do peixe que pegava ali e não tinha acesso, ou seja, foi tão extremo que não teve como nem tratar os desiguais de forma desigual.
simplesmente afetou todo mundo, excedeu todo mundo, porque o excesso também não tem como falar que o excesso afetou só um e outro, o excesso afetou todos, quem tem dinheiro, quem não tem, quem tem saúde, quem não tem. E deveria ser observado isso até nos próximos, pois muitas coisas ainda se mantêm fechadas. Depois desses decretos que eu falei, que foi o de março do ano passado, de abril, que proibiu as visitas em casa e a aglomeração em casa, ou reunião de pessoas em casa acima de 10 pessoas, ainda tem inúmeras coisas que estão sem funcionar por causa de decretos municipais. A multa ainda está instaurada, ou seja, se você desrespeitar, você é multado, ou seja, eu trabalho, se minha loja não pudesse abrir, apesar de poder abrir, eu tomo multa. Eu não posso andar na rua, porque senão eu tomo multa. Ou seja, eu não posso exercer meus direitos e garantias fundamentais. Então, nesse ponto de vista, eu acho que esses decretos, não só em Contagem, BH, Minas Gerais, todo o país, deveriam ser revistos, mas também não coloco a culpa totalmente nos municípios e estados. A Câmara Federal deveria olhar um pouco sobre essas lacunas da Constituição como uma calamidade pública, porque veio o corona aí, não estava previsto. Mas com ele dá para se ter ideia de outros que possam vir. Vai que surge outra gripe, outra... Tomara que não. Mas, infelizmente, a gente tem que olhar esse ponto de vista. Então, deve-se olhar a Constituição e regular o que é calamidade pública. Tirar a calamidade pública do ponto simplesmente financeiro. Colocar a calamidade pública não só como, vou permitir o Estado gastar mais. Não. Eu vou permitir o Estado gastar mais, mas eu vou permitir que o Estado tome medidas para recuperar de determinado dano ou lesão que tenha sofrido, mas de forma que não prejudique a população, como foi agora. E com isso eu encerro a apresentação e abro para possíveis questionamentos. Muito obrigada, Fernando. Realmente é um tema muito relevante, que eu falo que qualquer assunto que você vai abordar que tem direitos fundamentais envolvidos, a primeira questão que tem que ser analisada é a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, né? A proporcionalidade e a razoabilidade, eu falo que é um dos princípios talvez mais importantes da nossa Constituição Federal, juntamente com a dignidade da pessoa humana, e que é um princípio implícito, porque você pode ler a Constituição do artigo 1º ao último, que em nenhum momento você vai achar lá a palavra proporcionalidade e razoabilidade. Agora, isso não significa que ele não exista, né? E aqui o seu tema é totalmente voltado para essa proporcionalidade e razoabilidade, né? Que eu costumo falar, é a famosa balança do direito, né? Quando a gente entra no curso de direito, a gente vê lá qual que é o símbolo do nosso curso? A balança. E o que é balança, gente? É o equilíbrio, é a proporção, o que é razoável. Agora, o que é proporcional e o que é razoável? É um conceito extremamente subjetivo, né? Existem alguns parâmetros que nos ajudam, mas é uma análise muito pessoal e por isso que o seu tema é tão pertinente, justamente porque quantos municípios nós temos no Brasil que tiveram esse poder de determinar o que seria feito ou não, tendo em vista a pandemia da Covid. Por isso que nós tivemos tantas divergências, né? E, Fernando, quando começou essa questão toda da pandemia e começou essa, entre aspas, briga entre legislação federal, legislação municipal e estadual, a pergunta que eu mais ouvi dos meus alunos foi a seguinte: professora, eu não entendo como que o governo federal
deixa ou não deixa nós fazermos certas coisas, e vem o municipal e muda tudo. Eu não entendo como que isso pode. E aí, assim, essa questão foi até debatida e decidida pelo STF, que é aquele choque das competências constitucionais, né? Quando a gente estuda as competências constitucionais, a gente aprende que o nosso Estado, ao ser organizado, existem vários tipos de competências que ajudam os entes federativos, assim, a se desenvolverem, a prestarem seus serviços. E aí, qual que foi a grande questão, assim, que eu vejo no seu tema? O governo federal falou que é calamidade pública, que é pandemia, pode fazer isso, 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 não pode fazer isso, 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 através de uma legislação federal. Aí veio o município, vamos pegar aqui Contagem, Belo Horizonte, Nova Lima, qualquer município, através do seu chefe do executivo, prefeito, falou, não, peraí, aquilo lá que o presidente falou no âmbito federal, aqui no nosso município é diferente. Porque aqui ele falou que não pode fazer X. Aqui pode, tá, gente? E ele falou que não pode fazer Y. Aqui pode também. Então, porque aqui é diferente. Aí é claro que isso deu problema. E isso foi parar no STF, né? E aí, o que o STF decidiu? Que, como estamos numa pandemia de coronavírus, totalmente, né, calamidade pública, totalmente caso fortuito, força maior, imprevisível, excepcional, ele decidiu que trata-se de uma questão de saúde pública. E, a partir do momento que nós estamos falando de saúde pública, o STF aplicou aqui a competência chamada de competência comum, que é aquela competência que está lá no artigo 23 da Constituição Federal. E a competência comum, o próprio nome dela já diz. Ela é comum porque todos os entes federativos podem legislar e adotar medidas. E a saúde pública está lá. E aonde que entrou a questão do município? Lá no artigo 30, que trata da competência municipal, lá está bem claro que os municípios têm competência naquilo que diz respeito a interesses locais. Aí foi aonde o STF veio e falou, então, ó, município, se é saúde pública, que está como competência comum, e vocês que sabem o que é necessário ou não na sua localidade, então pronto, vale o que o município determinar. Né? E aí entra nisso tudo aí que você falou, dos grandes excessos, alguns municípios já foram mais ponderados, outros não, né? Você colocou muita questão de Contagem, que é a que você vive, mas se você chegar aqui também em Belo Horizonte, o prefeito de Belo Horizonte também adotou medidas muito complicadas, né? Que ainda estão em vigência, e essa análise toda, né? Mas, Fernando, eu só posso te agradecer, viu? Um tema muito atual, eu acho muito interessante quando o aluno escolhe um tema que você fez uma abordagem aí que é muito interessante. Não, porque aí eu fui estudar a doutrina e eu não achei. E isso é muito legal. Por que você não achou doutrina? Porque ela simplesmente não existe ainda. Algo novo. Não dá. Então, assim, isso abre uma possibilidade para a gente pensar, para a gente chegar em soluções, né? Então, é um temas atuais, pertinentes, que fazem parte daquilo que nós estamos vivendo, sempre é muito interessante, viu? Você está de parabéns. Eu vou abrir a palavra para a professora Neide, se ela tem alguma ponderação, alguma pergunta. Professora Neide, por favor. Obrigada, professora Paula. Parabéns, Fernando, pela escolha do tema, muito relevante. Nos faz pensar, né? Porque realmente
Nós ficávamos sem entender por que os bares em Belo Horizonte estavam fechados e em Nova Lima aberto. Houve realmente uma discrepância de posicionamentos municipais. Eu fiz algumas considerações no texto, professora Paula e Fernando, de cunho eminentemente técnico, né? Porque a minha área é o criminal, mas eu sou muito técnica. E, Fernando, por gentileza, leve as minhas ponderações com o intuito de aprimorar o texto para uma eventual publicação, né? Porque aquilo que se escreve, que se pesquisa no meio acadêmico merece ser publicado, que outras pessoas tenham acesso ao seu texto. Então, com esse objetivo, eu fiz algumas ponderações. Por exemplo, no início do seu resumo, você fez uma frase com 16 linhas e com umas 20 vírgulas. O texto, para ficar, né, o seu objetivo, como você colocou aí, e eu acho isso muito primoroso, é que qualquer pessoa leiga consiga ler e entender o seu texto, para que ele fique mais claro, mais coeso, as frases precisam ser mais curtas. Então, você fez uma frase com 16 linhas. Então, a minha sugestão é no sentido de que você tente substituir a vírgula por ponto, porque é muito difícil usar vírgula no texto. Tem que ter um conhecimento muito, muito bom para saber aplicar a vírgula. Então, eu sugiro aqui de início, né, essa primeira sua frase, que tem 16 linhas, que você faça 8 pequenas frases. Onde tem vírgula, tenta colocar um ponto que você vai perceber que vai trazer um sentido maior. Isso no início do seu resumo aqui. Ainda no resumo, você colocou quais seriam as medidas. Esse as, ele é desnecessário, né? Quais seriam as medidas? Ou quais seriam essas medidas? Só mesmo para questão de técnica de redação. Em seguida, aqui tem algumas coisas de cunho relevantes. Na introdução, quando você coloca assim, em 2020, o mundo foi assolado pelo vírus, vírgula, por essa razão, vírgula, em março do mesmo ano, foi decretada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Aí, em seguida, você coloca assim, foram registrados mais de 171 milhões de casos de pessoas contaminadas. Aonde que foram registrados? Você traz uma informação de cunho técnico e você precisa mencionar onde foi registrado mais de 171 milhões de casos de pessoas contaminadas no mundo. Esse dado veio da OMS? De onde você tirou esse dado? Aí você ainda coloca aqui, ó, depois, números de 1º de junho de 2021, no Brasil. Mas de onde você tirou isso? Sabe? Ou seja, foi da OMS, foi de uma revista, foi de um jornal, para dar credibilidade para a sua informação, tá? Depois você coloca assim, esse número tem crescido sem precedentes. A Universidade de Harvard havia projetado uma estimativa, de novo, de onde é essa informação? Ou seja, você falou que é da Universidade de Harvard, mas está onde? Se eu quiser ler essa informação, né? Porque quando uma pessoa técnica lê o seu texto, ele vai, às vezes, nossa, que interessante. Então, Harvard fez ponderações sobre o tema, eu quero ver. Aonde que foi publicado e por quem? Né? Porque a universidade é uma pessoa física. Eu quero saber de onde que veio essa informação. É importante que você cite a fonte dessa informação que você colocou. Inclusive, você coloca aqui a chanceler alemã, Angela Merkel, né? Estimava que estaria em torno de 60%, 70%. Tem que mencionar a origem da informação que você coloca. Depois, no próximo parágrafo, você coloca que no Brasil, em 7 de fevereiro, foi publicada a lei que prevê medidas que os estados possam adotar
eu preciso que você tenha um foco na análise quanto ao tempo verbal, porque aqui você usou 2 tempos verbais diferentes, né? Para o texto ficar mais técnico, tenta usar o mesmo tempo verbal. Então, por exemplo, prever medidas que os estados poderiam ter adotado como enfrentamento, ou traz para o presente mesmo, prever medidas que o estado podem. Então, cuidado com o tempo verbal, para a pessoa não ficar perdida no texto. Você coloca em seguida, com esses acontecimentos, vários juristas e pessoas do ramo do direito se questionaram sobre o quanto os direitos fundamentais deveriam ou poderiam ser flexibilizados. Vários juristas. Quem? Você precisa citar pelo menos um nome. Então, tá. Vários juristas, como, por exemplo, a doutora Paula Cesarino, em um artigo X, mencionou isso. Para ter lastro na sua informação. Tá bom, Fernando? Uhum. Tá. Então, aqui, ó, vários juristas. Que jurista? Quais? Por exemplo, aí no ponto 2, apresentação do ponto caso concreto, você usou a questão de contagem, né? Aí você tem, após uma citação, você coloca assim, com os estados e os municípios tendo maior liberdade para legislar, esse tendo é considerado gerúndio. E gerúndio não deve ser usado em texto técnico. Eu até coloquei para você como sugestão de alteração de frase o fato de os estados e municípios estarem munidos de liberdades legislativas culminou em inúmeras ofensas aos direitos e garantias fundamentais. Aí você tirou o tendo, tirou o gerúndio, que acaba atrapalhando um pouquinho a técnica do texto. Algumas outras ponderações foram feitas nesse sentido, de ponto, de vírgula. Outro parágrafo, você colocou o seguinte: em Minas Gerais, mais especificamente em Contagem, que é o destaque deste artigo, foram publicados em 20 de março os decretos municipais. Ao invés de que é o destaque, né, destaque fica uma coisa meio que escola de samba, eu sugeriria você colocar que é o objeto desta análise, para ficar mais técnico. Trocar, né, que é o destaque desse artigo, para que é o objeto desta análise. Em seguida, você fala proibição de exercício de direitos e garantias constitucionais. Quais direitos e garantias? Na sua apresentação, para mim, ficou muito claro. Você exprimiu que é o direito de ir e vir, né? Principalmente o direito de ir e vir. Só que no seu texto você deixou isso meio solto. Então, eu acho que seria interessante, quando nesse tópico, né, que começa em Minas Gerais, mais especificamente em Contagem, quando você fala da proibição do exercício de direitos e garantias constitucionais, aí você colocou como proibir a realização de eventos com número superior a 10 pessoas. Qual direito e garantia fundamental é afrontado com essa proibição de eventos com número maior de 10 pessoas? É importante que você deixe isso muito claro, porque senão eu vou pensar, qual direito? Né? Para quem não tem um entendimento sobre o assunto. Em seguida, você fala de abuso de poder, mas você não fala qual tipo de abuso, né? Existem vários tipos de abuso de poder no próximo parágrafo. Você fala da multa, né? Que fora decretada proibição de reunião em casas e condomínios, tendo como medida punitiva a aplicação de multa a cada caso concreto. A multa ela não pode ser abstrata. Qual que era o valor mínimo de uma multa? Como que era calculada essa multa? A população sabia o valor dessa multa? Porque dependendo do valor da multa, eu vou pagar, não tem problema. Mas eu acho que seria importante você deixar claro o valor da multa que foi estipulada em Contagem, até para a gente saber se ela é arbitrária ou se ela não é arbitrária, e para onde que ia essa multa, qual que era a destinação dela, né? Em seguida, algumas pequenas coisas, algumas
ponderações também de cunho de linguagem de português. Agora, na parte dos direitos fundamentais, você cita as 3 dimensões do direito, né? Ou seja, primeira dimensão, segunda dimensão. Só que de onde você tirou isso? Não é da sua cabeça, né? Tem doutrina que fala de direitos humanos que vai te justificar, te fundamentar, né? Vai fundamentar essa sua colocação aqui. Ou seja, a primeira dimensão surgiu no século. Quem falou isso? De onde? Qual que é a origem dessa informação? É importante dar lastro para a sua informação, né? No direito, a questão do achismo que você colocou na sua apresentação, quando você escreve um texto técnico, você tem que dar o crédito para o coleguinha, para aquele que escreveu primeiro a informação que você colocou. Então, quando você fala das dimensões, é importante citar qual a doutrina que você retirou essas informações, até para não ficar parecendo plágio. Tá? Você fala até do Tratado de Versalhes aqui, tem várias doutrinas que colocam a origem, né, desses direitos. Quando você fala na terceira dimensão, estou sendo muito rápida? Está dando para você pegar? Eu estou anotando tudo aqui, tá dando para pegar. Tá. Quando você fala da terceira dimensão, você colocou a palavra ser humano em caixa alta. Não é caixa alta, tá? É normal, coloca, não precisa dar esse destaque conforme foi colocado. E aí você já parte para o ponto 4. E eu senti falta de você falar sobre essa evolução dos direitos, das gerações, porque você citou primeira, segunda e terceira dimensão, e você encerrou o capítulo sem dar a sua manifestação, né? O texto é seu. Eu preciso saber o que o Fernando pensa sobre essa evolução de dimensões sobre os direitos humanos. Eu sugiro que você coloque, depois do 3.3, a sua opinião a respeito, tá? Dessa evolução ligado ao objeto do seu trabalho. Estado de calamidade pública, você cita também como que surgiu o estado de emergência e depois calamidade pública. Você cita o estado de emergência sem colocar também a origem da informação. Tá? Um texto técnico tem que dar o crédito. Em seguida, você colocou, após a citação, reconhecido o estado de calamidade, sua decretação, alguns dispositivos que regulam a lei de responsabilidade fiscal são suspensos, permitindo que o Estado e seus entes federativos possam exceder os limites de gastos com funcionalismo público. Eu queria que você explicasse melhor como que isso acaba afetando os direitos fundamentais. Esses gastos públicos, será que sai dinheiro, né? Nós estamos vendo aí a CPI da pandemia, será que esse estado de calamidade ele permitiu tirar dinheiro de um Bolsa Família, por exemplo, para comprar oxigênio? Será que isso de fato fere os direitos individuais ou há uma análise de percentual de proporcionalidade? Acho que seria interessante você explicar um pouquinho mais aqui o ponto que essa calamidade, o reconhecimento do estado de calamidade afeta os direitos fundamentais ao possibilitar, né, essa maleabilidade na lei de responsabilidade fiscal. Em seguida, você fez uma citação, você falou ainda dentro do estado de calamidade, não ficou muito claro para mim, houve temor por parte de quem? Porque você fala que quando decretado estado de calamidade, houve certo temor, já que se tratava de um tema pouco compreendido. Quem que teve temor?
Só mesmo para você dar os créditos. Quem ficou com temor? A população de Contagem, que teve esse temor. Em seguida, nós vamos lá para o ponto 5, você fala da decisão. E aí você faz um texto e faz uma citação, que no meu entendimento, quase 3 folhas de citação. Muito grande a sua citação. A minha sugestão é que você fatie essa decisão e faça comentários do autor, que é você neste caso. E você termina o capítulo 5 com a citação. Isso também não pode ser feito num trabalho técnico, tá? Você precisa dar a sua opinião, colocar o seu comentário sempre que você fizer uma citação de lei, de doutrina. Ok, Fernando? Ok. Vamos para o ponto 6? Vamos. No ponto 6, algumas questões também sobre pontuação, eu fiz comentário aqui. E aí você cita 2 correntes, né? Você cita a primeira corrente estudada analisa que, por mais que o estado de calamidade pública não tenha regulamentação, que primeira corrente é essa? Quem é o doutrinador que encabeça essa primeira corrente? Porque quando nós falamos de correntes diferentes no direito, eu tenho sempre um doutrinador que encabeça aquela corrente, né, com seus seguidores. Aqui você fala de 2 correntes distintas, mas você não fala de onde elas vieram. Quem é que está encabeçando essa corrente? Eu preciso que você mencione a primeira corrente estudada por quem? É por algum constitucionalista? É por algum político? Tá? Você sabe me dizer, Fernando? Essas correntes que você cita? De quem que elas... Eu vi um professor de uma universidade estadual do Rio e um da PUC de São Paulo, mas eu vou procurar saber as cabeças exatas. Eu vi que eles se destacam falando delas, mas o cabeça exata eu ainda vou procurar e adicionar o texto futuramente. Não, pode até ser que sejam eles, mas aí você precisa colocar aqui no texto, tá? A primeira corrente defendida pelo professor fulano de tal, em uma palestra tal, para dar credibilidade. Porque, ou seja, de onde que ele tirou essa informação? Então, eu preciso que você cite de onde surgiram essas 2 informações. Depois, seguindo no ponto 6, você fala assim, o professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Pedro Estevão Serrano. Primeiro, está grifado, o nome dele está grifado, está sublinhado, né? Por quê? Ficou parecendo que foi uma cópia, que você copiou e colou. Então, acho que você tem que tirar essa linha que está em nome do Pedro, e ele conceitua a legalidade excepcional. Aonde? Tem um artigo científico que ele fala sobre isso, tem um livro. E aí eu sugiro assim, por exemplo, o professor de Direito Constitucional da PUC, Pedro Estevão Serrano, aí se é uma doutrina, coloca lá o ano da doutrina e a página. Para o leitor, se quiser achar a fala do Pedro, ele vai encontrar. E em seguida, a mesma coisa se fez com o professor de Direito Administrativo, Gustavo Bininho Bogin, né? Onde que ele citou essa questão da flexibilização que você colocou no seu texto? Precisa dar a fonte, citar a fonte. Aí você coloca ambos os professores defendem, que no caso da legalidade extraordinária, aí é seu texto, mas eu acho que, de novo, você fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você fez uma frase com 8 linhas, sugiro que a frase não passe de 2 linhas, para ficar mais coeso o seu texto. Você também terminou o capítulo 6 com a citação do artigo 268 do Código Penal Brasileiro, né? Aí é minha área criminal.
você precisa colocar a sua manifestação para encerrar o capítulo, tá? O que é que você pensa a respeito destes crimes, né? A norma penal em branco, como que vai ser aplicado o artigo 268? Eu até dei de trabalho com os alunos casos de casais presos, né? Porque saíram fugidos do hospital para não fazer o teste do Covid. Então, eu preciso que você termine cada capítulo com uma colocação sua, que é o autor do texto. A legislação aplicada, também acho que você colocou uma citação muito extensa, né? Seria legal fatiar e colocar a sua opinião. E aí, professora Paula, até te peço desculpa, mas depois que você colocou a citação aqui, você começa a frase assim: baseando-se principalmente na separação dos poderes, o juiz supramencionado baseia-se. Vamos combinar de tirar da sua vida esse negócio de baseando-se? Porque fica parecendo baseado de droga, né? Vamos trocar o baseando para fundamentando. Pode ser? Considerando. Esse baseando não é muito técnico para um texto dessa natureza, tá? Ok. Então, acho que seria interessante. E você do... colocou baseando-se e depois você baseia-se. São dois termos que eu acho interessante você alterar, né? Então, coloca o considerando principalmente, baseando-se principalmente na separação dos poderes, ou seja, acho melhor fundamentando-se ou se fundamentando na separação de poderes, o juiz supramencionado justifica. Eu acho que esse baseando não é muito técnico. Em seguida, na sua conclusão, esse DL também se destacou por dar aos estados e municípios mais pontos e menos vírgula. Você fez de novo uma frase muito grande e aí fica difícil de entender o seu pensamento, o seu raciocínio. Então, eu sugiro também que você usou muita vírgula, tenta tirar um pouquinho de vírgula e colocar ponto final. E aí, lá nas referências. Professora Paula, desculpa, mas é porque eu sou chata com essa técnica. Nossa, essa análise é extremamente relevante, né? É só porque eu acho que é um texto que merece uma publicação, né? Não ficar Exatamente, só nesse com debate. certeza. Eu acho que... Eu acredito, professora Neide e Fernando, que essas ponderações todas feitas pela professora Neide devem ser realmente levadas até o final, porque seu texto merece ser publicado. Né? Só ele precisa dar uma aprimorada. Ele é relevante e ele é um assunto de interesse social. Sim, eu fiquei super interessada. Né? Uhum. Então, e aí, só para fechar, nas referências bibliográficas, você deixou o hiperlink. Eu falo que eu também aprendi isso quando eu comecei a escrever artigo, eu não sabia, né? Que a gente copia a fonte, esse é https://notícias R7. O que é o hiperlink, Fernando? Tá grifado, de forma que se eu clicar, eu vou ser direcionada lá direto para o texto. E aí você tem que marcar e retirar, tá vendo? Quando você clica, vem assim, ó, retirar hiperlink. Só de você clicar nele, já vai aparecer a opção de retirar hiperlink. Por quê? Porque isso é um texto técnico, então você não pode deixar. E todas as suas citações, elas estão com hiperlink. Eu senti falta de uma doutrina mesmo de direitos humanos, talvez de direito constitucional, porque sua pesquisa ela foi eminentemente com base em artigos, né, do Conjur, do doutrina adicional, conteúdo jurídico. Então, acho que para ficar melhor, talvez você citar aí uma doutrina, seja 2 livros de direito constitucional, direitos humanos, já que o fundamento do trabalho é esse,
precisa ter doutrina. Sim. Não dá para escrever um texto técnico com base apenas em pesquisas de internet. Sim. Tá? Aproveitando esse ponto, existem dois assuntos extremamente constitucionais que você pode utilizar doutrinas constitucionais para enriquecer, que são os dois que eu levei em consideração. Primeiro, a aplicação da proporcionalidade e razoabilidade nos direitos fundamentais. Isso qualquer doutrinador de direito constitucional vai te dar uma base muito legal. E a questão da competência constitucional, né? Se você, às vezes, criar um tópico para falar da competência, você pode enriquecer com doutrinas constitucionais. E direitos humanos, né? Tem livros de direitos humanos, porque Sim. quando eu dava aula de direito internacional, eu falava dessa evolução dos direitos humanos, as dimensões dos direitos as fundamentais, dimensões, né? Acho que ele precisa colocar uma doutrina para ver que a pesquisa foi arrimada com base em doutrina mesmo, porque tem um ponto do trabalho que é doutrina, né, Paulo? Sim, com certeza. Então, são essas as minhas considerações. Eu peço desculpa por você, professora Paula, e pelo Fernando, porque eu sou realmente muito chata com essa questão técnica. E aí eu fiz todos os comentários, Paula. Eu posso te enviar para você passar para eles, se você achar prudente. Por favor, professora. Tem vários comentários a respeito, por exemplo, ponto, letra, maiúscula. Sim. E talvez ele possa... E eu quero ver esse artigo depois publicado, viu, Fernando? Eu também. Pode deixar, vou procurar. Tá, ou seja, a gente pode até usar ele para um trabalho com alunos que estão começando, né, professora Paula? Para ver, olha que interessante. Eu espero, sim, esse trabalho seu aprimorado, porque eu quero usar nas minhas aulas, né? Eu vou pegar todos os pontos, até porque eu gosto dessa questão de texto técnico e tudo. Vou estar olhando, corrigindo, revendo os pontos que vocês disseram, principalmente de doutrina, que eu tenho algumas, mas eu usei para conhecimento próprio para desenvolver o texto. Eu vou começar a colocar no texto. Sim. Vai ser tudo... Isso já vai enriquecer, né? E assim, Fernando, a professora Neide vai concordar comigo que um aluno que sai da faculdade com algum trabalho já publicado, ele já tem um diferencial enorme em relação àquele que não tem nada. Viu? Então, assim, você está, né, se formando agora, você está entrando no mercado de trabalho, pega essa oportunidade e vamos sim publicar, né? A gente auxilia você, a gente vai atrás de revistas e onde que nós podemos publicar, porque isso te traz um diferencial muito grande para você começar a sua vida profissional. Viu? Eu vou e aceitar. Pelas colocações que ele fez, professora Paula, ele explanou muito bem. Ele falando, sim, eu entendi muito mais do que lendo. Então, ele tem um potencial, sim, que merece ser explorado, né? Que, sim, merece ser abrilhantado com o aprimoramento do texto mesmo. Com certeza. Parabéns, viu, né, Fernando? Obrigado. Professora Neide, nós só te agradecemos pelas considerações, por participar dessa banca, por aceitar esse convite, né? Por estar aqui conosco debatendo um assunto tão importante. Fernando, obrigada mais uma vez pelo seu trabalho, pela sua dedicação, tá? Eu vou pedir que você se retire, por favor, da sala, que eu vou ficar aqui com a professora Neide, nós vamos conversar um pouquinho, e eu vou passar toda a avaliação, a documentação para o professor Roberto, e acredito que ele vai encaminhar tudo para você. Ok, eu agradeço pela avaliação, pela orientação e por tudo, gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu? Boa noite, boas férias, bom descanso. Boa noite, obrigado. Professora Neide, pronto, Fernando já saiu. Já. Eu senti falta, realmente, foi bom. Eu falo que é sempre bom quando um professor avaliador, que não é o orientador, faz essas análises, que às vezes são análises que nós, orientadores, fazemos
com eles E eles não pegam, né? e eles não pegam, né? Então, Eu sei disso. eu acho muito bom quando vem de um terceiro que não é aquela figura que o aluno está acostumado, né? Essa questão da revisão ortográfica, das frases longas que você pontuou muito bem, eu falei com ele várias vezes, né? Então, mas é assim mesmo, né? A gente... Estamos acostumadas, né, É, professora, com os e a alunos que sua análise não nos ouvem. técnica aí é muito, muito pertinente, muito válida, porque é um trabalho realmente que merece. Nós temos que avaliar esse trabalho agora em 100 pontos, tá? Ele é uma disciplina que tem a pontuação total em 100. Então, você vai dar uma nota em 100, eu vou dar outra nota em 100, e a gente vai somar e dividir por 2. E essa vai ser a nota final dele, tá? Você já consegue dar uma avaliação? A média para aprovação é 70%? A média lá é 60%. Eu daria 70 nesse 70. trabalho. Sim, tá, por essas questões técnicas, né? Mas Sim. eu Sim. acho que eu também eu senti falta, né, daqueles 2 assuntos que eu pontuei para ele. Eu senti falta dessa questão de proporcionalidade, razoabilidade, porque não tem como falar de direitos fundamentais sem tratar disso, né? Essa questão E da tem que ter uma abordagem relatividade. doutrinária, né, Paula? Ou seja, um dos tópicos do trabalho é uma abordagem doutrinária. Sim. E ele não trouxe nenhuma doutrina, ele trouxe só... Eu não considero como doutrina artigos de Conjur, por exemplo. Eu acho que isso enfraquece um pouquinho. Com certeza, né? Né? Então, eu senti falta desse ponto e senti falta das competências constitucionais que hoje essa questão de limitação de direitos fundamentais entre Estado, município, União, tem que tratar da competência constitucional, né? Então, eu senti falta disso. Então, eu acho que eu pontuaria em 85, tá? Então, 70 do seu com 85 do meu. Eu vou, com isso, elaborar o documento, todo certinho, tá? Eu não sei se vai precisar de alguma assinatura sua, eu acho que nessa questão online remota, a faculdade está fazendo a desnecessidade, porque se nós estivéssemos presenciais, nós estaríamos lá, né? Os documentos assinados, mas qualquer necessidade eu entro em contato para Sim, qualquer coisa eu faço assinatura. assinatura digital. Sim, tá? E muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por aceitar nosso convite e por fazer Obrigada, eu gosto muito, conte comigo sempre. Eu adoro ler esse tipo de trabalho. Eu gosto com mesmo. certeza, e para abrilhantar o crescimento do aluno. Imagina, eu te agradeço, Paula. Muito obrigada. Muito obrigada, professora? Vai com Deus. Com Deus também. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau.